Esses dois assuntos não estão diretamente vinculados. Que a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal liberar o Lula para candidatar-se a presidente em 2022 e a legalização do aborto esta madrugada na Argentina por ampla margem na votação do Congresso, indicando um avanço do progressismo não só na Argentina, mas como praticamente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, com a deterioração cada vez maior da imagem do atual presidente Jair Bolsonaro, já indica alguma associação desses dois grandes temas. A gente vai examinar em primeiro lugar, por se tratar de um assunto brasileiro nacional, ou seja, local, da situação do Lula, não é, frente ao Supremo e ao juiz Sérgio Moro, ou aqueles processos todos em que o Lula ainda está envolvido. E depois sim a gente vai falar da situação, não é, deixada com essa aprovação do aborto, da legalização do aborto na Argentina, os avanços, né, do governo progressistas em vários campos, não só social, como principalmente da política e também do judiciário. Tomemos aqui esse material do site Brasil 247 falando sobre um artigo da jornalista Eliane Cantanhede, dizendo que o Supremo abriu o pino da granada e Moro, o juiz Sérgio Moro, poderá ser suspeito e Lula candidato. Colunista do Estadão destaca que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF de dar acesso aos arquivos hackeados da Lava Jato para os advogados do ex-presidente é pró-Lula, ou seja, é a favor do Lula e anti-Moro. E o momento foi escolhido a dedo, com o Supremo já em chamas. Para ela, para a jornalista, o STF deve tornar Lula elegível em 2022. Isso, na verdade, já era esperado, mas nunca foi dito assim tão expressamente, e por uma colunista do Estadão, não é? Muito bem informada, inclusive ali entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente sabe que liberar o Lula é uma coisa e declarar a suspeição do Moro é outra, porque o Moro, apesar de estar se preparando para mudar para os Estados Unidos, onde vai lá gozar de uma sinecura de quase $1 milhão de salário, ele continua muito poderoso. E não é só o Moro, mas todo o envolvimento do sistema político internacional, inclusive dos Estados Unidos, que apoiou todas aquelas ações da Lava Jato. Seja como for, qualquer que seja a decisão do Supremo, o importante é que, se o Supremo liberar o Lula, o quadro sucessório de 2022 poderá ser bem outro do que se visualiza hoje, no apagar das luzes deste ano de 2020. A jornalista ainda se refere na sua coluna ao fato de um impacto mais previsível tender a ser no julgamento sobre os pedidos de suspeição de Moro nos casos de Lula, que estão na segunda turma do STF e embutem a tentativa de anular suas condenações pelo triplex de Guarujá, pelo qual já ficou 580 dias presos, e pelo sítio de Atibaia. A gente sabe que isso tudo foi forjado pelo Moro e pela Lava Jato, como está aí provado por A mais B, não é? Naquele conluio que havia entre o juiz e os procuradores, daquela famosa campanha
contra a corrupção, aquela campanha moralista que de vez em quando ocorre na política brasileira somente para derrubar governos populares e que, no caso, redundou no golpe contra Dilma. Mas tem mais alguma coisa aqui importante, né? Na observação da jornalista Eliane Cantanhede. Segundo a colunista, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tem uma posição estabelecida sobre o caso que não escapa à comparação com Flávio Bolsonaro. Aqueles casos, né, do filho do presidente e os mais de 20 apartamentos que ele comprou em dinheiro vivo. A gente deve a Lula um julgamento decente, repete Gilmar Mendes há anos, enquanto nas redes sociais graça uma comparação. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos Rio de Janeiro, comprou e vendeu uns 20 imóveis, muitas vezes com dinheiro vivo. Mas Lula foi preso por um apartamento que nunca comprou, vendeu ou usou. Aqui há o caso da legalização do aborto na Argentina, que é muito emblemático do ponto de vista político e também institucional. Porque significa, não é, que a Argentina está abandonando aqueles anos de obscurantismo sob a presidência do Maurício Macri, o ex-presidente industrial, empresário, e que até há pouco influía bastante na política argentina, mas que agora está cada vez se enterrando mais, não é, na impopularidade. Essa aprovação da legalização do aborto é também um indicativo para novas e mais amplas reformas no sistema político e também judicial da Argentina. Vejam bem, o presidente Alberto Fernandes, antes, um dia da aprovação do projeto do aborto no Congresso, foi à televisão e numa entrevista anunciou que vai insistir na reforma da justiça, não é? A justiça, né? Aquela carcomida justiça argentina, e que se caracterizou através dos anos pela corrupção e principalmente pela acomodação dos juízes ao poder econômico, não ao poder presidencial ou votado pelo povo, mas ao poder, né, da grande mídia e do sistema econômico e principalmente da Embaixada dos Estados Unidos. A Argentina confirmou. Aqui a vice-presidenta da República e presidente do Senado, Cristina Kirchner, declarando aprovado o projeto de legalização do aborto com 38 votos afirmativos, 29 negativos e apenas uma abstenção. Mas eu queria também pedir a atenção dos amigos para os avanços do progressismo no mundo inteiro, que ocorrem a partir, né, da eleição da própria Cristina com Alberto Fernandes para a presidência da Argentina. Agora, com a derrota do Trump nas eleições presidenciais para o Joe Biden, e aqui no Brasil, também do Bolsonaro da eleição municipal, que não conseguiu indicar que nenhum de seus candidatos, pelo menos os mais visíveis, recebessem votação, recebendo inclusive uma derrota acachapante no Rio de Janeiro, seu estado, seu principal reduto eleitoral. Veja-se também o que está acontecendo, não é, com o perfil do presidente da República, cada vez mais desgastado, não apenas por aquelas suas declarações estrepitosas e muitas vezes ofensivas, como ocorreu agora com a ex-presidente, quando praticamente todo o país
foi defender a presidência das calúnias que o presidente atual arremeteu contra a nossa primeira mulher presidente da República. Outro dado também a assinalar é a repercussão que essa votação do Congresso argentino teve nos países obscurantistas, como o Brasil e o Paraguai. Vejamos aqui no Brasil, o chanceler Ernesto Araújo condena a legalização do aborto na Argentina e chama a decisão de barbárie. Em rede social, o chanceler diz que o Brasil permanecerá na vanguarda do direito à vida. Por sua vez, no Paraguai, e aqui é uma notícia do jornal Página 12 da Argentina, diz que 1 minuto de silêncio pelas milhares de vidas dos hermanitos, ou seja, dos irmãozinhos argentinos, que não vão nascer. Aborto, insólita resposta da Câmara dos Deputados do Paraguai diante da aprovação da lei da legalização. Depois do acalorado debate que suscitou na Câmara dos Deputados do Paraguai a sanção da lei de interrupção voluntária do embaraço, que é a gravidez na Argentina, as legisladoras e os legisladores decidiram expressar a sua rejeição com 1 minuto de silêncio pelas milhares de vidas de hermanitos argentinos que não vão nascer. Finalmente, vamos a esta entrevista do presidente Alberto Fernandes, falando sobre a sua próxima luta dentro do Congresso, que será a aprovação da reforma da Justiça, para acabar com aquela farra do chamado lawfare, quando a Justiça é toda mobilizada para condenar, inclusive por antecipação, aquilo que a mídia, através das denúncias de mídia, são expostos vários dirigentes e grandes líderes, como Cristina Kirchner, atual vice-presidente, que continua lá envolvida em mais de 30 processos, além de outros ex-ministros e amigos, inclusive, do presidente Alberto Fernandes, que integrou como chefe de gabinete as presidências tanto de Néstor como de Cristina Kirchner no governo argentino. Sabia que ia ser difícil e lo voy a seguir peleando. Ele disse que sabia, quando se propôs a fazer a reforma da Justiça, que foi uma das suas plataformas de campanha, mas que vai continuar peleando, como ele diz, continuar lutando. Y lo voy a seguir conminando a la oposición que me digan por qué no quieren reformar la justicia federal, qué es lo que están protegiendo, qué es lo que están cuidando. Ele diz que a justiça, os juízes federais estão protegendo o que eles estão cuidando. ¿Qué intereses subyacen cuando ellos no? Que interesses subjacem, estão por trás, quando não querem analisar aquela reforma? Quieren analizar esa reforma. Ele ainda diz que estes juízes, que aí engloba também os ministros da Suprema Corte, esses juízes garantem ao governo que saiu, o governo Macri, toda a impunidade. Garantizan al gobierno que salió una impunidad que ellos sienten que de otro modo corría peligro. Que eles sentem, que de outro modo correria perigo. Pero la verdad, mas a verdade, a maior garantia é que aqueles que são processados, la mayor garantía que pueden tener los que sean enjuiciados del gobierno saliente es tener jueces dignos y probos. É ter juízes dignos e probos. Esa es la mejor garantía. E essa é a melhor garantia. E ele diz que um dos aspectos principais da nova lei que ele já está encaminhando ao Congresso da Argentina, mas que por enquanto está lá em banho-maria e só será acionada no momento mais adequado, como ocorreu agora com a questão do aborto, que foi aprovada finalmente com grande folga, tanto na Câmara como no Senado, depois
de 8 tentativas ao longo dos últimos 30 anos.